Lá, começou. Olá, olá a todos. Vamos começar nosso treinamento dessa segunda-feira. Antes de mais nada, eu quero dar um recado. Nós havíamos combinado de falar sobre a abertura do MEI hoje. Nós havíamos convidado um contador para poder explicar melhor, porque tem toda a questão técnica que mesmo que seja pelo site você possa abrir a MEI, é importante alguns detalhes para que não haja erro. Então a gente vai adiar essa participação dele. E diante disso, nós vamos em frente. Vamos hoje falar sobre dois temas muito importantes. Hoje a Márcia ela vai fazer o que ela faz de melhor, que é nos ensinar sobre tratamento, sobre o protocolo de queda. Eu, graças a Deus, estou saindo dessa fase, graças a Nazoi também. E ao final vamos falar sobre algo muito interessante sobre a iniciação no chat GPT, que aparentemente é simples, mas muita gente ainda não entendeu. Então, vamos lá, Márcia. É com Você quer começar pelo chat GPT ou quer que eu comece pelos Não, produtos? pode ser você. Pode ser É, você. Até daí a gente vai e volta melhor. tá bom. Tá. Então, hoje a gente vai falar sobre cronograma de tratamento capilar, ou nós podemos chamar de protocolo. Então, eu escolhi um protocolo para falar hoje, que é sobre queda e de cabelos em transição, tá? Você quer colocar, Eu Matheus, vou colocar na tela, que eu acho que vai ficar mais didático? aqui só no microfone. Então, enquanto ele coloca ali, eu quero esclarecer para vocês assim, olha, que o, nós podemos falar de um tratamento capilar, mas nós não podemos falar que nós vamos curar isso, né? Porque o tratamento capilar, ele pode devolver brilho, ele pode sim melhorar a queda capilar, tá? Mas a queda, principalmente, né? Ela é multifatorial. Então, nós temos que esclarecer para a nossa cliente que ela precisa fazer os exames no médico para detectar algum problema físico que ela tenha. Normalmente, a queda capilar ela vem associada a estresse. Então, passa o segundo lá. Pode passar o segundo, Matheus. Então, ela vem associada normalmente com um problema de saúde, que pode ser hormonal, pode ser falta de vitamina, pode ser falta de sono, pode ser falta de digestão, pode ser constipação, pode ser uma série de coisas, né? Pode ser até falta de água. Então, nós temos que, antes de prometer qualquer coisa para a nossa cliente, nós temos que falar para ela que existem esses fatores que são bem importantes, tá? Então, a gente precisa sempre enfatizar isso, que nós não vamos fazer o cabelo dela parar de cair se ela tiver com um estresse enorme. Então, o que a gente pode ajudar? Quando você pergunta para ela como é que é o dia a dia dela, se ela dorme bem, se ela come bem, se os exames estão bons. Então, o que a gente pode auxiliar é vamos dar para você um cronograma para um tratamento capilar que pode sim te ajudar nessa queda. Mas você precisa também lá procurar o seu médico e ver se não tem nenhum fator de saúde geral. Então, pode passar o outro, tá? E aí, por quê? Porque o cabelo, ele é o reflexo
de tudo aquilo que acontece dentro do teu corpo e, muito importante, dentro de é, deixa eu ver assim, a emoção, ela é tão importante quanto a sua saúde geral. E aí, normalmente, a pessoa não está dormindo bem, ela está passando por por um problema, e aí você pode ajudá-la também com esse estresse que ela está passando. Uma das coisas mais comuns é ela não estar dormindo. Então, você pode sugerir, por exemplo, além do cronograma, que ela comece a fazer um escaldapé, por exemplo, que eu já até falei numa outra vez, mas vou falar novamente, que seria ela colocar os pés numa água, numa bacia, numa água quente, com sal grosso, colocar umas gotinhas de lavanda para que ela inspire aquele óleo essencial de lavanda, e com isso ela vai ter lá um sossego, um momento de paz, e vai fazer uma respiração consciente, e isso pode fazer com que o sono dela fique melhor. Tem outra coisa fácil de fazer também, que é o aterramento, que é ela pisar sem, lógico, né? Pisar sem nenhum chinelo, nada, pisar mesmo, né? Colocar os pés na terra, na grama ou na areia. Isso também pode ajudar bastante na melhoria não só do sono, mas também do bem-estar dela. E aí, você também precisa falar que um produto sozinho, ele não vai fazer tanta diferença. Ela vai precisar usar todos os produtos que estão contidos num kit que a gente colocou, que chama kit, até o Matheus, a gente colocou aqui, que é um kit que tem os produtos que realmente, se for com uso contínuo, vão fazer a diferença. Então, eu vou explicar o que cada um deles vai fazer, sabe um pouquinho, que aí a gente vai falar de cada um, né? Sim. Que ver, tem aqui, a gente começa com um pré-shampoo, que para quem não sabe o que é um pré-shampoo, ele é um óleo que a gente passa antes de você fazer a lavagem. Por que isso? Esse óleo, ele vai não só proteger o seu cabelo, mas ele também vai nutrir. E a nutrição é fundamental para quem quer que o cabelo cresça mais rápido, que é o caso das pessoas que estão em transição. Bom, acho que todas aqui sabem, né? Mas transição é quando a pessoa tem o cabelo alisado e ela resolve ter o cabelo natural novamente. Então, o que vai acontecendo? O cabelo vai crescendo, vai ficando uma parte crespa ou uma parte ondulada ou cacheada, e a outra parte continua lisa. Então, nessa fase, ela quer que o cabelo cresça mais rápido para cortar e ficar com o cabelo natural, tá? Então, pode passar o outro. E aí, nós vamos, então, usar o pré-shampoo, que é, você pega, coloca o seu pré-shampoo, então, faz a aplicação do óleo de abacate, e aí você pode fazer suas tarefas de casa, ou ir para academia, ou ir fazer compra com aquele óleo. E quando você volta para casa, você pega e vai lavar o cabelo. É importante que, quando você vai lavar o cabelo, você não fique lavando todo dia, mas às vezes tem pessoas que vão na ginástica e precisam lavar todo dia. Principalmente para essas pessoas, precisa usar um shampoo sem sulfato, que é o caso do shampoo Biopoo. Então, passa o shampoo, e o shampoo, vocês sabem que ele deve ser passado no couro cabeludo. O shampoo para limpar o couro cabeludo. E
faz aquela massagem no couro cabeludo e deixa um pouquinho. Se você puder se presentear com uma massagem de lá 2, 3, 5 minutos que seja, vai ser fantástico. E aí você pode depois usar o condicionador ou pode lavar com condicionador. Então, esse é um cronograma genérico, mas que você vai fazer de acordo com o tipo de cabelo da pessoa e com aquilo que ela quer que o cabelo fique após ela lavar e tratar o cabelo com os nossos produtos. Então, muitas pessoas que estão na transição vão se beneficiar com o co-wash. Então, lava uma vez e a outra vez faz o co-wash, que é usar o nosso condicionador, que tem agentes limpantes também, e ele pode ser usado tanto no couro cabeludo quanto nos fios. Na realidade, ele vai limpar mais os fios, tá? O condicionador, ele sempre limpa mais os fios, né? E aí, depois do condicionador, você enxágua, e aí, se você quiser que os seus cabelos fiquem mais modulados, que eles fiquem com os cachos ou com uma ondulação mais permanente, você pode usar o ativador de cachos. Para algumas pessoas, você vai colocar talvez o ativador de cachos junto até com um pouco mais de óleo, apesar de que ele tem bastante óleo. Mas você pode recomendar até para ela usar um pouquinho mais de óleo, porque se o cabelo for muito seco, estiver muito danificado, você pode até colocar um pouquinho mais de óleo, que pode ser o óleo de uva, pode ser o óleo para as crespas, principalmente, pode ser o óleo de coco, tá? Que é um óleo mais pesado. Mas, para quem tem o cabelo mais fininho, então usa um óleo mais fino, que seria o de uva, de girassol, pode ser o de rosa mosqueta, tá? A máscara, é importante que ela faça uma vez por semana, pelo menos, nesse tratamento, porque a máscara, ela vai, é, ela vai acelerar o processo de crescimento, ela vai fazer o fio ficar menos poroso e ela vai dar uma maciez no cabelo e brilho incríveis, tá? Pode passar o outro, Matheus. Então, o que a gente quer enfatizar aqui para vocês é que você pode fazer esse ritual ali no salão e você pega e vende esse kit para que ela continue o tratamento em casa, porque fazer uma vez só não vai surtir tanto efeito. É claro que o cabelo já vai ficar bem bonito no dia, mas ela com uso contínuo, então seriam assim, pelo menos ela tem que fazer isso 21 dias, né? Para você conseguir ter um resultado. Faz 3 semanas de tratamento que você vai aí conseguir ter um resultado. Porque nessas 3 semanas, o corpo tem condições de entender que ele está sendo tratado, que ele está sendo nutrido, que o couro cabeludo não está tendo aquele ataque do sulfato. Então, ele vai começar a mandar menos óleo, tudo vai começar a se equilibrar, mas precisa de um pouco de tempo, principalmente porque nós estamos falando de produtos naturais. E os produtos naturais, eles são menos tóxicos, porque eles têm uma ação que demora um pouco para acontecer, tá? Pode passar, Matheus. E aí o importante, eu acho que é você fazer a sua cliente entender. Eu estou falando cliente porque a maioria aqui é cabeleireira, mas seria assim, para uma amiga que tem um problema de queda ou que está em transição, eu acho assim que você pode até recomendar, né? E saber explicar por que ela está usando tudo aquilo. E aí, é,
você também pode ir ajustando. Por exemplo, se ela falar, olha, mas o meu cabelo ficou muito pesado, eu quero ele mais leve. Então, você vai ajustando a forma de usar esse ritual, tá? E se vocês tiverem dúvidas, vocês nos procuram que a gente vai adequar esse protocolo para o caso específico da sua amiga ou o seu próprio, né? Ou da sua cliente, tá? Então, seria até, o Matheus vai colocar para vocês algumas formas de usar isso para vocês colocarem na mensagem do WhatsApp para a sua cliente, para você começar a falar com ela de uma forma mais pessoal. Então, o chat GPT ajuda bastante e tem outras plataformas que eu pedi para o Matheus para ele falar para vocês. Então, no próximo treinamento, eu gostaria que ele falasse sobre o Gemini, Sim, que é um que usa mais imagens, que é super legal também. E depois a gente fala de um outro que ele vai falar aí para vocês, para que a gente comece a usufruir dessas plataformas que estão aí gratuitas. E depois, se vocês quiserem pagar, claro, vocês vão ter muito mais recursos, mas no início, usa gratuito, que vocês vão ver como isso pode ajudar no dia a dia de vocês, com certeza. tá? Matheus, quer começar a falar sobre como usar o chat? Vamos lá. Porque aí depois a gente pode esclarecer as dúvidas durante a semana até. Vocês O coloquem lá grupo. para a gente, olha, eu não entendi sobre o co-wash, eu não entendi sobre. Esqueci de falar do day after. Que no day after você pode usar nas pontas, principalmente, né, nas pontas mais ressecadas, você pode usar tanto os olhos, eu coloquei ali, e uma coisa que é importantíssima, que também eu não. Que aí você tirou aqui Você tirou Eu volto. o slide, não faz mal, pode ser. Que é usar o óleo de rícino para quem quer crescimento mais rápido. Para quem quer o crescimento mais rápido e da umectação com óleo de rícino. É, é importantíssimo. Então, para aquelas que estão com queda, você nem usa, nem precisa usar o óleo de coco. Você usa só o de rícino. Pode fazer 2 vezes essa umectação no couro cabeludo com óleo de rícino e depois para dormir você protege com uma touca de cetim para não sujar teu travesseiro ou teu lençol, tá? E isso é bem importante. O óleo de rícino, quanto mais você usar, melhor. Nos nossos produtos, nós já temos lá o óleo de rícino, mas se você quiser acrescentar 1 ou 2 gotas na máscara, é legal. Se você quiser, você pode até usar um pouquinho no shampoo, também é legal. É importante que se você começar a achar que o teu cabelo está muito pesado, porque o óleo de rícino, ele faz isso, né? Ele pesa bastante. Então, você não vai usar para essa cliente. Você vai usar só para aquelas que têm o cabelo muito seco, que são os fios mais grossos também. Mas na umectação, pode ser o cabelo fino, cabelo grosso, cabelo qualquer tipo de curvatura e qualquer tipo de dimensão de fio, tá? A umectação é feita normalmente à noite, mas se não der, você pode fazer durante o dia mesmo. E depois pode lavar o seu cabelo com o shampoo, ou você pode, naqueles que são muito ressecados, você pode lavar até com máscara. A máscara também vai tirar todo o excesso do óleo de rícino, tá? Agora acho que eu falei tudo, Matheus. Perfeito. Tá bom? Bom, esse kit está disponível no site, a gente vai pôr no grupo depois. Você já pode utilizar o teu desconto para 10% e é fantástico. Certo, Márcio?
E para as revendedoras, elas podem vender esse kit no salão, e com isso você vai dar para a sua cliente uma continuidade naquilo que você faz ali no lavatório, tá? A gente chama de home care, esse tratamento. Chique, né? Olha, Chiquérrimo. esse tratamento, ele tá no valor com desconto. Desculpa, é no Pix. Mas no desconto com o Pix. R$ 350. Então você ganha R$ 35,14 e a sua cliente ainda tem esse desconto. Então é um super pacote de desconto que tanto você como as suas amigas vão ganhar. E aí, no salão, você está livre para colocar a margem que você quiser, tá? Porque aí ela tem a conveniência de já levar sem frete, ela já tem a conveniência de ter um tratamento personalizado que você colocou ali para ela, e você vai dar toda a assistência. Então, é justo que você cobre mais do que tem no site até, porque é todo a sua expertise que você está colocando ali em cima daquele kit que você está vendendo para ela, tá? A gente falou aqui preço de varejo, né? Mas no atacado tem uma tabela especial que a gente vai, nos próximos dias, apresentar para vocês de uma forma mais detalhada, que tem valido muito a pena. Então, se você tem um pequeno investimento, um médio investimento, você já pode começar a principalmente ter o seu estoque para aquilo que a Márcia falou. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou muito imediatista, né? Eu gosto das coisas compradas na hora. A maioria é assim. Então, você vender um produto desse e já ter disponível é outra coisa, né? Você consegue realmente ter muito mais resultado. Maravilhoso. Bom, depois dessa aula incrível, como sempre, né? Eu vou agora falar sobre a minha expertise, que é a IA, que são as plataformas de inteligência artificial que hoje têm sido muito importantes para nós. Bom, para a gente começar, antes de tudo, não é redundância, mas antes de começar, uma pergunta para vocês. Quem aqui já fez o download, baixou o chat GPT no celular? No iPhone, no Android? Quem já? Levanta a mão. Quem aí? Mas, ó, eu peguei e tive a ajuda da minha secretária, tá? Para fazer. Então, assim como eu, que não sabia fazer, eu falei para o Matheus, eu acho que muita gente não sabe. A Célia tem, Como ó. A Célia tem o chat já. Então, e aí tem bastante gente que não sabe. Então, esse treinamento vai ficar gravado, e aí as pessoas que não sabem baixar, não sabem como fazer, vão poder fazer. Por isso que eu pedi para o Matheus colocar desde o começo mesmo. Só Como é eu. que, como é que, como é que a Não, gente, como é que a gente faz para ter isso, ó, a Matheus, primeira no nosso coisa que você vai celular? fazer, muita gente que vai assistir não tem porque acha que não vai saber mexer, acha que é muito complicado. Você vai fazer o seguinte: como existe a plataforma do iPhone e a plataforma do Google, que é o Android, é mais fácil você entrar no Google, escrever download ou baixar ChatGPT. Então vamos lá. Você vai entrar no Google, baixar ChatGPT. Ó, dá pra ver aqui? Não dá pra ver. Ixi, não dá. É um filtro, não dá pra ver. Mas é simples. Eu digitei aqui. Acho que aqui dá, ó. Opa, não. Automaticamente, você escrevendo download ou baixar ChatGPT no Google, já vai. A primeira coisa que vai aparecer, ó, já abriu até a loja da Apple aqui. Vai abrir a sua loja do seu dispositivo, seja Android, Galaxy ou iPhone. Então, esse é o primeiro passo. Você também pode acessar pelo seu navegador, pelo seu computador. Esse eu ensinei a Márcia, tá? Porque tudo que você fizer no celular aparece automaticamente no seu computador. Então, esse é o primeiro passo. Você tem que baixar. Parece algo óbvio, mas tem muita gente que ainda não se rendeu. Aí fica nesses IAs que tem no próprio iPhone ou no próprio Facebook, que não dá em nada aquilo.
Você tem que baixar, a gente vai falar semana que vem sobre o Gemini, mas essa semana sobre o ChatGPT. Segundo passo, você tem que fazer um login. Você pode fazer o login no ChatGPT, isso é intuitivo, tá? Você baixou o aplicativo, abriu, ele vai pedir para você fazer um login. É importante que você tenha um login, eu vou explicar o porquê. Então você vai fazer o login, seja pelo. Eu vou até sair daqui para ver as opções. Você pode fazer o login pelo próprio Gmail, que é o que eu aconselho, porque daí você integra já toda a sua comunicação que você já tem nos seus e-mails, já tem ao longo dos anos. E tem também, no meu caso, pela Apple. Acredito que pela Android seja apenas pelo Google, porque Android é Google. Então aqui, ó, deu pra ver agora, hein? Só quer vir comigo, ó. Ó, login com Google. Por que é importante você fazer login? Dá para você utilizar o chat sem fazer login. Porém, é o seguinte: o chat GPT, cada login é um token. O que é um token? Já foi no banco? Já fez uma transferência no banco e precisou. Lembra antigamente que tinha aquele token? Que era um aparelhinho que tinha uma senha. Hoje em dia não é mais aquele aparelhinho. É pelo um código que tem no seu celular, que chega a mensagem no seu celular. Cada usuário, cada e-mail é um token, é uma pessoa, é um cérebro diferente. Esses dias essas coisas de modinha na internet, né? Uma pessoa me chamou e falou assim: faz pra mim pelo chat, não tem como, porque só dá pra você fazer pelo teu acesso, porque pelo teu acesso é uma pessoa que vai aprender com você. Então você tem que identificar uma coisa, entender que cada login que você faça é um filho seu. A gente não fala uma coisa diferente para cada filho, é o mesmo filho, não é? É o chat GPT. Mas são cérebros diferentes. Deixa eu dar um exemplinho, assim, eu acho Sim, que para entender melhor. Então, por exemplo, você é ninguém. Então, você faz uma pergunta pro chat, você fala assim, faz para mim uma receita de bolo. Então, aí ele vai lá, faz uma receita de bolo. Depois, quando você for acessar de novo, você vai falar uma outra coisa e cada vez ele vai e você não é ninguém. Agora, se você tiver esse token, quer dizer, você tem uma conta, então quando você coloca lá, por exemplo, eu coloco lá assim, eu sou a Márcia da Ana Zoe e eu quero que você. Bom, eu já falo bastante coisa do que é Ana Zoe, do que é o que eu quero, dos meus produtos. Então, cada vez que eu entrar lá, eu falo alguma coisa, ele fala assim: Ah, você quer fazer alguma coisa relacionada com a Ana Zoe? Ele te conhece, entendeu? E quanto mais informações você der ao seu respeito, mais a ele vai te inteligência conhecer. artificial vai te conhecer e vai te dar uma resposta mais precisa, tá? Por isso que é importante você criar a sua conta. Sim. Então, exatamente isso. Você vai começar. Então, hoje em dia, qual que é o grande erro das pessoas? Elas só usam o chat para corrigir texto. Corrigir palavra. É o Word antigo que o pessoal adorava que corrigia palavras. Só que a gente precisa começar a ter uma interação com ele. Então é importante, por exemplo, as suas dúvidas hoje você não precisa mais perguntar para uma pessoa, né? Até em relação a coisas que você precisaria de um profissional. Você pode, no primeiro momento, ter uma informação com o chat. Importante lembrar que ChatGPT não é 100% correto. Na dúvida, você procura um profissional ou alguém do tipo. Mas, no geral, ele nos ajuda muito. Só que ele principalmente ele ajuda nos teus raciocínios. Vou dar um exemplo aqui como a Márcia deu. Eu tenho feito a Ana Zoe, o marketing da Ana Zoe. Então ele já entende que é a Ana Zoe. Então ele não vai nem mais procurar em outros lugares informações. Ele vai começar a correlacionar com aquilo que eu já alimento ele de informação. Então isso vai fazer, sério, ele já te conhece mais do que. Qual a sua mensagem? Deixa eu ver. Ele já me conhece, sabe que trabalho com cachos, ele me ajuda até o que vou falar com stories. Perfeito. Então, esse é um ponto importante. O chat tem que parar de trabalhar para fora e trabalhar para você. Então, pergunte. Pergunte sempre para ele. Então, como a Célia falou, em relação a cachos,
Antes de você fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa de produto, pergunta para o chat questões que te tragam à luz, para que assim você possa chegar no produto e ter a resposta. Então, você precisa começar a desenvolver isso. Por quê? A pior coisa de uma venda é quando alguém te pergunta uma coisa e você não sabe. Hoje em dia não tem mais desculpa. Só se você estiver na frente da pessoa. Aí você tem que usar aquela técnica de sair de fininho, né? Mas se você está numa mensagem do WhatsApp, vou até pôr na apresentação aqui para vocês, existe até possibilidades de te ajudar a fazer um fechamento da forma que você já fala. Então não vai aparecer um robô, não vai aparecer uma outra pessoa, ele vai se alinhando com você. Então não tenha mais esse medo de achar que o chat GPT é uma tecnologia que vai dominar o mundo, que vai acabar com todo mundo. Não vai acabar com todo mundo. Mas quem não souber utilizar essa ferramenta vai ficar para trás. Então hoje em dia não tem mais desculpa de muitas coisas que a gente faz, porque a tecnologia inteligente ela está à disposição da gente. Então, Até tem uma coisa, assim, que todas as vezes que eu vou usar, eu corrijo. Eu corrijo e falo assim, corrijo e falo, ó, você não pôs isso. Não, eu quero que você acrescente isso. Não, mas escuta, tipo, a gente até dá uma discutida, tal, né? Não, tá muito formal. Não, eu isso. quero mais, entendeu? Então, e isso ele já vai conhecendo você. Quanto mais informação você der, melhor, tá? Vai Exatamente lá, isso. Matheus. Então você tem que detalhar para ele. Então não é simplesmente monte um texto. É de que forma você quer que esse texto que você quer enviar para o WhatsApp seja feito. É como se você explicasse para uma pessoa. É como se você tivesse o melhor profissional do mundo. Só que esse profissional só vai fazer se você explicar bem o que você quer. Ele vai, ele vai te entregar o melhor. Mas é importante. Então, como a Márcia falou, às vezes sai uma coisa técnica, aí você já desiste. Fala, eu não entendi. Escreve lá, não entendi. Aí ele vai sugerir um texto mais fácil de você entender. Então não ache que se porque saiu daquele jeito é daquele jeito. Ajustar esse texto. Então, por exemplo, hoje tem linguagem para Instagram. Alguém está entrando aqui, vamos ver. Tem linguagem para Instagram. Eita, Silvana vai entrar. Cadê aqui? Então, isso é muito importante, você conversar com ele, você interagir com ele. Então, esse é um passo que você tem que começar a fazer a partir de hoje. Começar a trabalhar o ChatGPT. Há informações, o quê? Que o ChatGPT está passando por uma grande transformação. Porém, os principais profissionais ainda utilizam o ChatGPT para texto. Para texto, quando eu falo texto, não é corrigir texto. É para criar texto, para ajustar texto, para te trazer ideias, que eu vou explicar daqui a pouco sobre isso também. Então é importante você se alinhar com isso e saber que para texto, ChatGPT. O Gemini, já falo semana que vem, é do Google. A gente usa mais para criar imagens, que eu vou ensinar vocês também. Tá certo? Então até aqui, todos entenderam? Faltou alguma coisa, Márcia? Tudo certo. Vamos lá. Não, acho que agora você vai explicar as outras coisas, né? Vamos. Fala aí. Eu fiz uma apresentação com 5 tópicos práticos de como a gente pode utilizar o chat GPT para raciocínios e principalmente para venda. Nós estamos aqui para alinhar isso. Seja a venda final, seja a venda para o estabelecimento, seja no atacado ou como revendedora. Então é importante a gente trabalhar isso. Então, se por exemplo, você quer mandar um texto no WhatsApp, esse texto não está convencendo, vai lá no chat. Se a pessoa te escreveu algo que você não entendeu, coloca no chat. Chat, me explique esta mensagem. Então ele tem que ser o teu assistente virtual para tudo. Né? Eu utilizo o chat GPT o dia inteiro. Agora, é importante você não usar o chat GPT como muleta. Então não é só copiar e colar. Você tem que copiar e você tem que ler. Você tem que, muitas vezes, você tem que ajustar. Então, por exemplo, tem palavras que o chat fala ainda para mim que eu não gosto. Então eu vou lá e troco. Porque quem te conhece e anda com você vai perceber que não é você que está falando. Então é importante você ter esse alinhamento. Então, como utilizar o chat GPT de forma prática para que você tenha resultado? Isso aqui você pode aplicar na sua vida também, tá?
Não é só em vendas, mas principalmente a sua comunicação com os teus clientes e no trabalho. Primeiro, como a Márcia acabou de falar, dê comandos específicos. Quanto mais contexto, melhor a resposta. Sabe quando você vai no médico e você esconde do médico? Porque você tem vergonha de falar o que quer, mas o que é que ele descubra? Não funciona assim com o chat GPT. Se você não ser específico e falar exatamente o que você quer, ele não vai adivinhar. O chat GPT não é um gênio. Ele é uma inteligência artificial. E é bom lembrar outra coisa. O chat não é um robô. O chat GPT e Gemini não são robôs. O que é robô? Robô, eles simplesmente eles trocam informações. O chat GPT e Gemini, a inteligência artificial, ela cruza a informação. Ela cruza a informação. Qual que é a diferença? Ela raciocina. Mas ela precisa que você traga um detalhe daquilo que você está pedindo. Um exemplo. Crie uma legenda para Instagram para vender shampoo vegano com linguagem emocional, foco em mulheres e CTA para compra. O que é CTA? Marque isso. CTA é uma pergunta ao final da legenda que vai fazer com que as pessoas interajam com você. Então, seja, por exemplo, nesse caso, quem aqui ama produtos veganos? Quem aqui ama cuidar dos animais? Quem aqui deseja que a natureza seja preservada? Isso é uma CTA. Então, a estrutura básica, isso o próprio chat vai te trazer. Então, aqui é um exemplo, mas você pode, por exemplo, um exemplo, se você gosta de falar com emojis, você pode colocar, crie uma legenda para Instagram para vender shampoo vegano com linguagem emocional, ou no caso, uma linguagem agressiva, uma linguagem mais técnica, no caso, se você for do atacado. Foco em mulheres, com mulheres de 30 a 35 anos, e CTA para a compra, e ao final, sugira uma promoção relâmpago para mim também. Você vai especificar cada vez mais. Aí o que a Márcia falou, você mandou o comando, só que você lembrou de mais alguma coisa. Aí você fica desesperado, né? Estraguei tudo, acabou, vou embora. Não. Você vai escrever incluir promoção, incluir cupom, incluir o meu cupom. Aí você põe lá o seu cupom. Outra coisa importante, que eu às vezes faço isso, vocês podem fazer. Nós temos muitas vezes uma dificuldade de escrever. O chat GPT tem a opção de você falar. Você pode falar com ele também. Seja a opção, vamos ver se aparece aqui no vídeo. Seja na opção de você, é um botão que você clica, o que você fala, ele escreve um texto, que eu prefiro. E tem a opção que você fala mesmo com ele e te responde. Essa eu não aconselho muito porque ele não gera texto, mas ele te responde. Deixa eu abrir aqui que eu saí, eu desloguei. Não sei se dá pra ver. São dois botões, não dá pra ver, ele embaixo. Enfim, aqui embaixo tem dois botõezinhos. Um que é um redondinho preto, como se fosse ondas de rádio, e ao lado um microfone, aquele tipo de podcast. Então eu vou dar um exemplo. Vou clicar aqui no botão preto. Oi, tudo bem? Estou aqui para ajudar no que você precisar. Vamos lá. Eu estou em dúvida, estou em uma aula e eu não entendi o que é CTA. Você pode me explicar, chat, o que é CTA? Claro, CTA significa Call to Action, ou seja, é um chamado à ação. Basicamente é uma frase ou um botão que incentiva a pessoa a fazer algo específico, como compre agora, saiba mais ou inscreva-se. É muito usado em marketing para guiar o público para o próximo passo. Me dê 5 exemplos de CTAs. Claro, aqui vão 5 exemplos. Compre agora e garanta o seu, inscreva-se na nossa newsletter, baixe o e-book gratuito, solicite um orçamento e agende uma demonstração. Todos eles incentivam o usuário a realizar uma ação específica. Agora me dê 5 opções de CTAs com pergunta. Com certeza. Aqui vão 5 exemplos de CTAs na forma de pergunta. Você está pronto para transformar sua vida? Quer saber mais sobre nossas ofertas? Por que não começar hoje mesmo? Está buscando a solução ideal para você? Entenderam? Qual é o seu próximo passo? Tchau, já volto. Tem gente que dá tchau pro chat, né? Eu não dou, eu tenho medo de ser assim. Mas tem gente
dá oi, tchau. Tudo bem que o dia que eles revoltarem as máquinas, eles vão lembrar de mim, né? Que eu sou bem assim, né? Eu já mando já. E é o seguinte, você tem que mandar, mas se você quer falar oi, chat, tudo bem, não tem problema. Eu acho que é legal. Eu acho que tudo tem que ser divertido também, senão fica tudo muito chato a vida, né? Essa conversa que eu tive com o chat já tá gravada nele. Já gravou nele. Você pode configurar também a voz que você quer, tá? Se você quer uma voz de mulher, uma voz de criança, uma voz do artista, você dá um jeito aqui. Ele faz várias coisas. Certo? Então, é muito mais amplo e fácil do que aquilo que a gente imagina. Não é complexo, é fácil. Você precisa. É assim, ó, o sonho de toda mulher com o marido. O que ela vai falar, o cara entende. Você entende a palavra, o chat vai entender inteirinho. Então isso vai ser muito bom. Vamos continuar, senão não vai dar tempo. Outro ponto, use estratégia. Peça ideias e direcionamentos, não só execução. Como eu acabei de falar, você pergunta e você manda ele te dar a estratégia. Me dê 5 estratégias para atrair clientes que compram cosméticos no atacado pelo Instagram. Ah, mas ele vai me dar isso? Vai. E é muito legal porque você vai desenvolver a partir disso. Então, sabe aquele dia que você acorda, que você não está afim de nada, sua cabeça não funciona? Pede para o chat te ajudar. Ele vai te ajudar. Tá? Isso é muito importante. Você começar a entendê-lo como uma estratégia. E assim, ó, apenas uma coisa. Cada um trabalha com chat de uma maneira. Não fique assustado que você vê no Instagram. Ah, você tem que fazer assim, assim. Não. Você vai desenvolver o seu método de falar com o chat. Pode falar mais. Então, e a gente tem uma ideia assim, nossa, mas eu vou perguntar de novo. Não tem problema, ele não se cansa, Você ele gosta de trabalhar para você, ele adora te dar ideias. Então, é essa a posição que você tem que ter. Então, você chega e fala assim: tô sem ideia para uma live que eu vou fazer hoje sobre produtos naturais da Ana Zoe. E aí ele te dá um roteiro completo. E aí você vai falar, não gostei de nada, não, ajusta. Ó, não, também não gostei, tá muito comprido. E você não tenha medo de cansá-lo, porque eles não cansam. A gente que cansa, mas eles não cansam. Então é muito divertido até Tem fazer gente, ô isso. Márcia, que fica conversando com o chat a noite inteira. Eu já É conheci pessoas verdade. que Eu sei, tem gente que se eu sei. apaixona pelo chat. Meu primo fica, acredito. A noite inteira não, mas ele Então, gente, conversa. cuidado para não avançar no profissional, tá? Sejamos profissionais, pelo amor de Deus. Mas dá para fazer isso também. Dá, pelo amor de Deus. 4. Crie modelos reutilizáveis. Tem gente que faz terapia com chat, misericórdia. Filho, hoje em dia nem Verdade, Sérgio. padre nem pastor tá valendo mais. O chat, o cara vai com a resposta pronta, né? Só que nós fizemos um evento essa semana, eu e a Márcia, a gente participou de um evento muito legal, de IA, e eles falam exatamente isso, né? Que a IA é limitada. Ela resolve problemas, mas ela não sabe resolver novos problemas. Então, cuidado de achar que ela tem na sua, que ela não tem na sua não, viu? Ela tá respondendo o que você está perguntando. Isso é na sua consciência, para não ficar maluco. Construa estruturas que você possa usar sempre. Então, você viu que aquela frase deu certo? Copia, põe no bloco de notas. Sabe o que eu faço? Eu coloco um novo tema, por exemplo, falando sobre vegano. Eu colocaria aquela mesma frase em cima, agora com o tema não utilizar óleos minerais. Ele vai dar uma outra estratégia naquela mesma estética com o novo tema. Então você não precisa ficar inventando. Deu certo? Copia aquele que a gente chama de prompt. Prompt é essa frase que você pergunta. É o comando que você dá, né? Novo tema sobre óleos minerais. Como evitar óleos minerais. Ele já vai mudar totalmente a estratégia, mas no mesmo formato. Isso é legal porque em comunicação você não deixa a pessoa maluca, porque você está falando da mesma maneira. Então você começa a trabalhar com a pessoa de uma forma muito mais dinâmica, no sentido, né, da informação, mas com um foco no formato, que isso é importante. Siga o mesmo formato sempre, isso é muito importante. Tem 15 minutos. Multiplique conteúdo. Acabei de falar isso, ó. Transforme uma ideia em vários formatos. Então, daquela informação, você pode fazer várias coisas.
Pegue o tema queda de cabelo e transforme em 3 roteiros para gravar o Reels. Ah, eu não sei gravar vídeo na internet. Gente, pelo amor de Deus, não tem mais desculpa. Um roteiro para eu gravar um Reels para o meu Instagram para alcançar 1 milhão de views. Ele vai te dar. Seja ousada, seja ousado. Uma sequência de stories e copy para WhatsApp. O que é copy? Copy. Cadê? Ela mandou uma mensagem aqui. Quando puder me responder, por favor, que eu consigo comprar no combo. Tá. A gente depois, no final, a gente te chama, tá? Sério. O que é copy? Sabe na escola aquele texto de redação? Aquilo em marketing, em rede social, em internet, acabou. A redação, ela é uma estrutura de informação. É uma estrutura de comunicação básica e efetiva, que é o que a gente tem como humanidade e civilidade. Mas existe a copy. O que é copy? É o texto que vende. Então marque aí, copy é um texto que vende. Então, às vezes, você não está vendendo pelo WhatsApp porque você está simplesmente informando as pessoas. Hoje não, você tem que informar e vender. Quando eu falo vender, não é só um produto, é vender a sua ideia também. Se vocês entrarem agora no grupo da Ana Zoe, o texto que eu mandei agora há pouco é uma copy. Eu descrevo, eu incentivo, eu dou informação e falo como fazer. Então, você dá a informação do produto, você incentiva, você dá os detalhes e você já faz o CTA, que nós aprendemos agora, que é o Call to Action, que é o link de compra. Então, não sei fazer isso, pergunta para o chat. Chat, como fazer uma copy do meu produto, que é produto vegano, que é um produto natural, de extrema qualidade. Como eu ofereço isso para o mercado tão viciado em produtos químicos? Fala assim mesmo. Vai te dar uma copy. Então a copy, ela é excelente. Ela é o que faz você vender e se vender também em qualquer situação. E em último lugar, que é o que eu mais gosto, que nós todos gostamos, que é use para gerar vendas. Aplique o chat direto no fechamento. O cliente te encurralou? Olha, a gente já fiz isso. Eu já tive situações com cliente, como todo mundo já passou na vida. E a última coisa que eu queria ser era grosseiro. O que eu fiz? Eu escrevi a resposta no chat. Eu já fiz também em relacionamentos, também em situações. Quando você está muito nervoso, às vezes você não sabe nem o que você está falando, não é verdade? Põe lá no chat. Chat, esse texto está agressivo? Deixe esse texto mais sutil. Ou não quero... Então, no fechamento, coloca lá, chat, o que eu vou responder agora? Tá convencendo? Tá agredindo? Tá acrescentando? Ou não devo falar sobre isso? Ele vai te explicar, olha, não fala exatamente assim, porque isso não se fala mais desse jeito. Ele vai te dar sugestões. Então, exemplo. Isso aqui é um comando, tá? A gente vai pôr no grupo esse prompt e essa apresentação. Crie uma sequência de mensagens para o WhatsApp para converter um lead. O que é lead? Marque aí de novo. Lead é aquele contato quente. O que é contato quente? É o contato que já te conhece. Seja pelo teu conteúdo na internet ou porque é um parente, um amigo conhecido seu. Esses são leads quentes. Leads frios são contatos que você recebeu. Você está em algum site, na nossa aula sobre Google Maps, a gente falou sobre isso. Um contato de telefone que nunca falou com você é um lead frio, mas você tem o contato dele, então é um lead. Lead interessado em shampoo vegano até a compra. Então ele vai te dar toda essa informação. Crie 5 sequências. Eu gosto sempre de colocar 5, que é o meu número que me dá a paz. Crie 5. Não gostou das 5? Que a Márcia falou. Eu quero mais 5. Não gostou? Mais 5. Até ele cansar, mas ele não cansa. Então você vai ficar... Então, você não tem mais por que ficar encurralado. Ai, meu Deus, o cliente falou não. O que eu respondo para ele? Chat. Estou chat, mas eu não falo chat, né? Me dê uma resposta para um não em uma venda que eu acabei de fazer de produtos, incluindo um shampoo, um condicionador, uma máscara e o óleo de girassol. Se você for mais específico, você pode pegar, copiar as mensagens, coloca lá para ele e fala assim, o que eu faço agora? E ele vai te dar uma solução. Quer dizer, ele vai te dar várias sugestões, lógico. Quantas vezes o chat me deu uma resposta e eu evolui para a minha? Ele destravou a minha mente. Então,
É assim, gente, para finalizar, que a gente está com um tempo aqui que vai acabar. O ChatGPT, ele é especial porque ele é aquele curso que você não pode fazer porque é muito caro, de venda, de coach, de vários cursos de comunicação. A resposta você sempre vai ter nele. Sempre vai ter nele. É muito difícil ele não te responder. O que você precisa é desenvolver isso. E você só desenvolve perguntando. Uma criança, eu gosto desse exemplo, uma criança ela evolui quando ela pergunta. Criança introspectiva não evolui. Ela evolui se ela for um nerd, um gênio, que lê o livro. Só que quando ela lê o livro responde ela. Então, ao mesmo tempo, é uma troca de pergunta. O fato de ele estar em cima disso é uma pergunta. Então, pergunte, não seja uma pessoa introspectiva, não tenha vergonha com o chat. Com as pessoas a gente tem vergonha, né? De falar, não entendi tal coisa. Não entendi aquela palavra, aquele termo. Né? Quantas vezes isso acontece? Então, o chat ele pode tanto conversar com você, que eu aconselho para você que tem dificuldade de escrever, que não é um problema, tá? O que você não pode ter dificuldade é de se abrir para aprender e para também obedecer o que a gente fala. Se a gente está falando que isso é um caminho bom para você, a partir de hoje, você já tem que baixar o chat e ficar nele. Enquanto você não conseguir entender o ponto, não desista. Se tiver que assistir essa aula de novo, você assiste. Mas para finalizar, o chat, ela é a inteligência artificial, não é nova, tá, gente? A inteligência artificial nasceu em 1950. Agora que está disponível para nós por algum motivo, que para nós é maravilhoso, tá? Então não ache que é o fim do mundo, que as máquinas vão dominar, que é a besta, que é o apocalipse, não é, tá? Porque ainda virá coisa maior do que isso que a gente não sabe. Mas utilize isso para o bem, tá certo? E cuidado, você colocar coisas lá erradas, porque isso pode atrapalhar o teu raciocínio também no chat. Isso é importante falar também, tá certo? Márcia, quer falar alguma coisa? Eu quero falar Fala. que vocês não podem perder essa aula do Gemini, porque é muito legal você poder usar todas as ferramentas que a gente tem gratuitas e muitas vezes a gente não usa, sei lá. Então, você vai falar lá, olha, eu preciso de melhorar meu Instagram, é o arroba não sei o quê, ele vai lá e ele vai ver, ele é super rápido. Então, que eu preciso pôr de imagem? Me dá uma sugestão. Ah, eu não sei fazer isso, me ajuda a fazer. E então, eu acho legal que nós tenhamos também a ferramenta de imagens, Sim, que é o Gemini, Gemini. tá bom? O Gemini, a versão Então, paga, ela também tem a versão vídeo, mas na outra semana eu vou ensinar vocês o Grok. Grok é a IA do Elon Musk. Lá ele faz vídeos grátis. Então a gente vai trabalhando. É assim, gente, dá para trabalhar tudo grátis. Tá tudo acessível a todos. A gente está vivendo a época mais democrática que a gente já viveu, assim, de internet mesmo, acho que essa é a mais democrática. Então, semana que vem, eu vou ensinar vocês a como criar elementos. Você pegar, por exemplo, um produto na Zoe e aplicar na sua estratégia. Aplicar, por exemplo, numa amiga que tem cabelo cacheado loiro. Você vai por lá. Chat, colocar. Desculpa, Gemini. Gemini colocar esse produto com um cacho loiro atrás para ela visualizar aquilo, o antes e depois. Eu até fiz um post esses dias, o antes e depois. Aquilo é maravilhoso, aquilo é real. Claro, é ilustrativo, mas você vai vender muito mais fácil com imagem, né, Márcia? Porque o pessoal claro, realmente claro, muito claro. mais importante. Então, eu quero agradecer a presença de todas, de todos, e eu gostaria também que vocês sugerissem a pauta dos outros treinamentos, Os né? temas, Então, eu acho que foi eu que sugeri essa sequência. pauta de IA, Sim, que eu acho bem interessante. Mas vocês podem sugerir outras, sabe? Que vocês tenham dúvidas, que dificuldade. vocês queiram. Então, eu estou pensando aqui no próximo treinamento, falar sobre um outro ritual de tratamento que seria para cabelos crespos,
que é difícil, né? Então, da gente falar sobre isso. E eu não preciso ficar aqui falando sozinha, porque tem muitas cabeleireiras aí que sabem tratar cabelo crespo e que podem entrar e falar: olha, eu no meu salão fiz assim, fiz assado, e dar sugestões para as colegas, né? Ou para as colegas, ou até, sei lá, para a filha de uma amiga, ou que, sabe, a interação eu acho que é muito importante, tá bom? Perfeito. É isso aí. Então, Obrigado. a gente pode encerrar, né? Sim, foi ótimo. E no grupo, nós vamos colocar novamente essas duas apresentações. O link da landing page, você precisa finalizar o teu cadastro para poder receber o teu cupom. E também informações sobre o atacado, porque nós estamos trazendo novidades assim incríveis para o atacado, que você vai se surpreender. Então, aí você coloca lá se você quer, que se você é atacado, se você quer cupom, preenche lá que nós vamos entrar em contato com vocês. Tá Fechou. bom? Até semana que vem. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo, tchau, tchau. Tchau, obrigada, hein?